oferecendo para Deus. Jesus, então, a Bíblia Sagrada, no capítulo 4 do livro do Gênesis, no versículo 1, nos diz assim, a Bíblia Sagrada: coabitou o homem com Eva, Adão, coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Vou repetir, os irmãos gravem na memória. Glórias a Deus. Versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Fecha os teus olhos, vamos orar a Deus. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, adentramos na tua presença com humildade e simplicidade no nosso coração, reconhecendo que o Senhor é soberano, que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é glorioso. O Senhor conhece o nosso pensamento, o Senhor conhece o nosso deitar, o Senhor conhece o nosso levantar. O Senhor já sabia, Senhor, qual era o propósito do coração de Caim e sabia qual era o propósito do coração de Abel. O Senhor conhece também o propósito do nosso coração, a sinceridade do nosso coração. O Senhor conhece o nosso pensamento, conhece todas as coisas. Então, nesta noite, o Senhor já sabia que nós estaríamos aqui reunidos, Senhor, para também ouvir a Tua palavra, Papai querido e amado. E aqui estamos nós, Senhor, e precisamos ouvir a Tua voz, entender a Tua palavra, ter conhecimento e discernimento da Tua palavra. Fala conosco, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Toma o teu assento. Há tempos atrás, já ministramos a palavra aqui neste lugar sobre este mesmo tema. Só que nem todos assuntos que foram abordados naquele dia que ministramos a palavra será abordado neste tema nesta noite. Deus nos chama a atenção para iniciarmos a mensagem desta noite para duas coisas importantíssimas que muitas vezes o ser humano esquece. Nós vimos aqui dois irmãos, conhecidíssimo daqueles que leem a palavra do Senhor, Caim e Abel, os dois irmãos. Só que com duas diferenças tremendas. Diz a Bíblia Sagrada que um era pastor de ovelha, cuidado de ovelhas, de rebanho, e o outro era lavrador. Em 2 dias, 2 madrugadas, Deus tem me chamado a atenção para fazer uma pergunta para a igreja, para os irmãos, para mim, para todos nós. Que tipo de oferta nós temos levado
para Deus. Que tipo de oferta temos a igreja do Senhor, aqueles que se dizem cristãos, aqueles que se dizem que amam a Deus, aquele ser humano, aquele homem, aquela mulher que se diz servir a Deus, amar a Deus, e quando nós amamos de verdade uma pessoa, nós não vamos dar qualquer tipo de presente. Nós não vamos lhe oferecer qualquer tipo de coisa. E aqui a Bíblia nos relata, né, a grande diferença. A diferença de Caim pela sua oferta. Ele foi pegar o produto da terra, a coisa material, terrena. Não se preocupou no melhor para levar para Deus. Não se preocupou do produto, aleluias, que Deus se agradava. Ele escolheu aquilo que ele quis, o produto da terra, coisas terrenas, coisas vegetais. Enquanto que seu irmão, diz a Bíblia Sagrada, Abel, levou das primícias. Primeiro, daquilo que é o sacrifício real que Deus se agradava. E Deus me dizia ontem pela madrugada e hoje pela madrugada, meu filho, tem muitas pessoas, mesmo dentro da minha casa, que não estão se preocupando comigo em trazer as primícias para mim. Eu dou de tudo para eles. E muitos, bem assim Deus falar para mim, e muitos estão com o espírito de Caim. As primícias ficam para eles. E em segundo plano, fica para mim. Deus. O que é que diz a Bíblia Sagrada aqui? A Bíblia diz de que Caim trouxe dos frutos da terra, da semente da terra, natural, sem se preocupar com muita coisa. E diz a Bíblia que Deus não se agradou. E Deus olha para Caim e diz: por que está descaído o teu semblante? Por quê? Porque Deus não se agradou da sua oferta, porque era uma oferta comum. Ao contrário do seu irmão. E ainda Deus me falava: por que muitas vezes o justo tem que pagar? Quem deveria morrer era Caim e não Abel. É verdade, Jesus. Quem deveria pagar o preço não era Abel, era Caim, irmão. Ele que não ofereceu para Deus da primícia. E diz a Bíblia Sagrada que Abel levou da gordura, do holocausto, da primícia e ofereceu para Deus. Diz a Bíblia que Deus se agradou. Eu vou falar. Queria que a igreja estivesse bem cheia, com bastante pessoas, daqueles que muitas vezes querem aparecer aqui uma vez por mês, que não estão preocupados. Eles pensam que pisando o pé dentro da casa de Deus uma vez por mês, só para marcar o ponto, Deus está se agradando dessa oferta. Isto é a oferta de Caim e não a oferta de Abel. Eu vejo que muitas vezes tem pessoas aqui que mesmo gripadas, mesmo doentes, mesmo de arrasto, estão aqui. Glória a Deus. Enquanto outros, por qualquer desculpa, irmãos, aleluia, não vem. Eita, Jesus. E querem participar das mesmas bênçãos. Aí quando Deus abençoa aqueles que fizeram sacrifício, o espírito de Caim entra na vida deles. É verdade. Fica com inveja do irmão, fica com inveja da irmã, um porque é consagrado, ou porque Deus honra o outro no cara, já começa, olha aí, ó, olha aí, já estão, ó. Isso é espírito de Caim, irmão. Desse
Jesus. O espírito de Caim tem agido em muitos lugares, principalmente dentro das igrejas. Uns com inveja dos outros, não oferecem a primazia, não oferecem um holocausto para o Senhor. E quando Deus vai honrar os outros, a inveja bate. Quer dizer, eu vou ter que matar aquele irmão, eu vou ter que matar aquela irmã. Querem trazer e oferecer miséria para Deus? Não querem trazer das primícias para o Senhor, não querem trazer um sacrifício, um holocausto de sacrifício, irmão, e querem participar da mesma bênção. É verdade. Vamos ver, quer ver? E aconteceu que no fim de uns tempos, aqui quando fala uns tempos, irmãos, fala anos. Anos. Não é de um dia nem 2 dias. A Bíblia nem diz a data. Depois de uns tempos. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe caindo o fruto da terra. Uma oferta ao Senhor. Uma o quê? Oferta ao Senhor. Não foi um sacrifício. Ele trouxe uma oferta. Eu vou na igreja hoje, eu dou uma ofertinha lá daquilo que sobrou, porque eu paguei umas continhas, umas coisinhas para pagar, sobrou uns trocos, eu vou lá e dou para casa, e deu lá. Tem muitos que faz assim. Penso que Deus te troca os que veio de qualquer migalha. Se não for no sacrifício, versículo 4. Abel, porém, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim. Irmãos, está errado e ainda fica bravo que o irmão está certo. Faz as coisas erradas, não oferece um sacrifício agradável. Quem ficou bravo não foi o irmão, quem ficou bravo foi Deus. Era para Deus, não era para Abel, não era para o seu irmão. Por que o irmão tem que pagar o preço de algo que ele foi correto? Ele foi sincero, ele fez a parte dele, irmãos, com agrado no seu coração, uma gratidão a Deus. Abel foi sincero, levou da primícia, da gordura do rebanho, escolhendo o melhor. Glória a Deus, aleluia. Aí ficou irado, nervoso, agitado. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Ô Caim, por que tu andas irado? Tu não fez o que teu irmão fez. Tu não ofereceu o correto. Tu ficou apegado e me ofereceu as coisas da terra. Por que andas irado? E por que descaiu o semblante? Se procederes bem, diz o Senhor. Caim, Deus já tinha sondado e já tinha visto o coração dele, a raiva e a ira. E ele já começou a entrar dentro, o diabo já tinha começado a entrar dentro do coração de Caim. Eu vou matar Abel, vou matar o meu irmão. Olha a inveja, o que ela causa. Olha a inveja, o que ela causa. Enquanto eu não terminar com a vida do meu irmão agora, irmãos, um sincero, puro, correto, Deus se agradou, e o outro ficou irado e começou a deixar cair dentro do seu coração, e Deus disse para ele assim, ó: se procederes bem, não é certo que serás aceito? O que
Caim tinha que fazer? Senhor, se o Senhor não se agradou da minha oferta, se eu não trouxe algo que era para lhe agradar, Senhor, não tem problema, o Senhor me perdoa que eu trago das primícias para o Senhor. Se o Senhor não gostou, era ele Deus, não tinha nada a ver com Abel. Quantas pessoas são atingidas, às vezes por nós mesmos, que não precisavam ser atingidas. Elas não estavam erradas. Abel não estava errado, estava certo. Muitas vezes tem pessoas pagando o preço e bate e diz, Senhor, e eu já fiz essas perguntas e cada um de vós já fez. Senhor, o que eu fiz de errado? Jesus. É verdade. É desse jeito, meu Pai. Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Talvez Caim deixou cair no seu coração aquela raiva, aquela coisa, mas ele não aceitou o meu e aceitou do outro. Talvez Abel, na sua inocência, na sua tranquilidade, ele botou, eu fiz o que eu pude como forma de agradecimento a Deus, não fiz nada mais do que uma forma de agradecimento. Oh meu Deus, eu amo a Ele. E Deus diz assim, olha, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado está na porta. Quer que Deus diz assim, ô Caim, se tu te arrependeu, miserável, se tu voltar atrás e tirar essa tua mágoa, essa tua raiva do teu coração, o mal que está em ti será poupado, mas se procederes mal, se tu continuar, o pecado já está aí. E tu vai fazer o que está proposto no teu coração. Mas ainda tem uma coisa, está diante de ti, tu é que sabe. Ficou diante dele, sabia disso? Quem tinha que mudar a atitude ou o pensamento era o próprio Caim. Mas ele não voltou atrás. Como tem pessoas obstinadas, né? Você vai lá, conversa com ela, explica para ela, meu irmão, minha irmã te conserta com Deus. Minha irmã volta para a casa de Deus. Meu irmão, minha irmã faz as coisas certas para Deus. Mas já está no coração? Já entrou para dentro do coração. Foi o que estava no Caim. Ele botou no seu coração que ele tinha que terminar com a vida do seu irmão. Isso é um espírito maligno, demoníaco, que não pode ver o bem do seu irmão, que não pode ver Deus abençoar o seu irmão e a sua irmã. E quantas pessoas se perguntam, Deus simplesmente, eu só quero fazer algo para o Senhor, não quero fazer mais nada. Eu só quero ter o privilégio de oferecer o meu sacrifício para o Senhor, eu não quero fazer mais nada disso. Glória a Jesus. Eu não estou correndo atrás de nada, Senhor. É só isso, eu estou dando o melhor de mim. E aqueles que não fazem, querem fazer você perecer, querem te matar. E diz a Bíblia, no versículo 8, ele não se arrependeu de jeito nenhum, nem Deus dizendo para ele, né, irmão? Versículo 8 assim, ó, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Irmãos, quem cuidava do campo e das ovelhas era Abel, não era ele. Quem era pastor de ovelha e cuidava do campo do rebanho era Abel. Ele já foi se intrometer. Vamos ao campo? Abel sem maldade no coração. Viu? Como tem pessoas muitas vezes indo para o brete inocentemente, sem cometer um delito. Disse Abel a Caim, seu irmão Abel, vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Vejo 3 coisas aqui. 3 coisas. Dá para nós começar a analisar.
nós vimos um irmão no início do Gênesis da Bíblia Sagrada, um irmão se assassina. Vejo um homem sincero, correto, trabalhando no campo, apacentando o rebanho do Senhor, as ovelhinhas que o Senhor queria, sem justificativa alguma, perder a vida por fazer o bem, por ser sincero e fiel a Deus. Por isso que eu quero dizer uma coisa para você, igreja: paga o preço que tiver que pagar. Fica quietinho, fica quietinha, cala a tua boca e deixa os murmuradores, deixa o espírito de Caim bater aí. Faça a tua parte, que Deus sabe. Um homem sincero foi ceifado e não teve o privilégio de fazer mais holocausto para o Senhor. Quantas pessoas gostariam de estar vivas nesse exato momento, no nosso lugar, fazendo a obra, mas já partiram, Glória a Deus. já se foram, porque os Caíns da vida estão por aí para terminar com os ministérios, com teu ministério, 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 com teu ministério. Eles dão até um sorriso no rosto para ti, mas o sorriso é só um disfarce. O espírito de Caim está na vida deles. Eles queriam te ver morto, eles queriam te ver morta, eles não queriam te ver de pé. Deus está falando contigo também, irmã Cissa. Fica tranquila, fica tranquila, fica tranquila. Toda pessoa aqui que oferecer o seu melhor para Deus, ela é perseguida, ela é mal entendida, Glória. ela é mal compreendida. Tu vem na igreja de novo, já teve tal dia, está lá de novo, está lá agradando o pastor, está lá levando as coisas para o pastor. Não, irmão, o sumo pastor é o nosso Jesus. É para Ele que nós trabalhamos, é para Ele que nós vivemos. Nós queremos oferecer o melhor para Ele. Deus vivo, aleluia. E tem um outro mistério, Glória a Deus. para os irmãos que estão adiantando aí, que ainda não ouviram essa palavra. Tem um mistério que muitos homens até hoje não entenderam, que se dizem sábios, tá? E eu vou ler para vocês em 2 versículos, para que você entenda que a Bíblia é um segredo para aqueles que se dedicam a estudar e pedir a sabedoria de Deus. A Bíblia fala aqui em 2 irmãos. 2 irmãos. Se morreu um, ficou um sozinho? Não. De onde é que veio as famílias depois? É que naquele tempo, e eu vou ler para você que você entenda, naquele tempo, quando nascia as mulheres, não era citado na Bíblia o nome delas. Não é porque a Bíblia omite ou porque Deus queria omitir. É que as mães, quando eram varão, quando eram homens, foi ali que nós vamos ver que depois a Eva falou que o Senhor deu um filho homem. Mas, se nós olharmos para frente um pouquinho, e eu vou ler para que você entenda, tá? Abel já era casado e Caim depois já tinha filhas. Por quê? Porque diz a Bíblia que ali, nesse inteirinho ali, já tinha se passado 130 anos. E em 130 anos, Eva já tinha filhas e outros filhos. Porque se Caim ficasse sozinho, que geração veio depois? Lameque, de onde é que veio Sete? De onde é que veio os outros depois? Eu vou ler para os irmãos aqui. Quer ver, irmãos?
Agora nós vamos para o 4 e 17. Vamos ler para que você entenda, capítulo 4, versículo 17. Tá? Vamos ler aqui, você que tem a Bíblia Sagrada, você vai ver, pastor, e por que a Bíblia não citou? Tem algumas coisas que a Bíblia não citou, nem os nomes delas, nem os nomes das filhas, mas Adão e Eva tiveram filhas e outros filhos também. Vamos ver aqui, olha o 4:17. Ó, 4:17 diz assim, ó: e coabitou Caim com sua... Parei. E coabitou com quem? De onde é que veio? Já tinha olhado aí, mandei isso aí? Não. E coabitou com a mulher. Isso é mistério de Deus, viu? Para quem estuda a Bíblia, que Deus revela. E coabitou, de onde é que veio, mulher? Se Deus só tinha feito um casal, Adão e Eva. Deus só tinha feito um casal, Adão e Eva. Deus poderia ter feito outros casais? Sim, mas ele não fez. A Bíblia não diz. Adão e Eva. Aí, e coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu luz. Então, Caim, naquele tempo, como essa primeira geração de Adão e Eva, foi permitido por Deus para que viesse se multiplicar a raça humana, de que um irmão poderia casar com a irmã. Porque se não existia outra família, não tinha outra família, só tinha Adão e Eva, e só tinha Caim, ele matou Abel. Vai casar com quem? Da onde é que veio? Da mesma família de Adão. Só que a Bíblia não diz. Ali, nesse período até Caim ali, tá? A Bíblia não diz nem o nome da irmã, tá? Tá entendendo aí? E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meusael, e Meusael, e assim vai indo ali a geração. Começou de uma irmã. E agora vamos lá para o 5. Vira o capítulo 5 aí. Eu disse que não vou me estender, mas vou deixar você de água na boca. Vou terminar antes para você ficar aí curioso e dizer para os outros: pois é, irmão. Pois é, meus irmãos. Pois é, né? É. Uhum. Agora vamos virar no 5 aqui. Capítulo 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Olha aqui, dá uma olhada. Versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou o quê? Filho. Um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve o quê? Filhos e filhas. Teve o quê? Filhos e filhas. Os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Irmãos, 930 anos. Não foi um dia, não foi 2 dias, não foi 3 dias. Tinham famílias. Nesse inteirinho de 130 anos ali, quantas famílias poderiam ter sido geradas? Quantos filhos? Caim casou e já começou a família, irmãos. Já começou a gerar famílias.
E os primos, parentes, começaram a casar uns com os outros. E se você for estudar, a Bíblia Sagrada, e por isso precisamos de estudar, e precisamos também ter Bíblia de estudo, tá? Abel não era solteiro, Abel também era casado. A Bíblia estava falando de dois irmãos, era uma história dos dois. Porque a Bíblia não quis relatar sobre filhas, sobre as irmãs deles. Não, a Bíblia não contou história de nenhuma. O próprio Senhor Jesus Cristo deixou escrito, ele falou que se fosse colocado em toda a sua história, tudo, Paulo também falou, se fosse colocado a história toda de todo o ministério da Bíblia Sagrada e da história de Jesus, faltaria espaço nos livros. E canetas para escrever. Então tem coisas que a Bíblia fala, certa mulher, não quis dizer o nome. Como diz a Bíblia, a viúva de Naim. Irmão, Naim não era sobrenome, Naim era a cidadezinha de Naim. A mulher samaritana é porque ela era de Samaria. Então nós temos que parar. E em muitos lugares, pessoas e igrejas querem pula-pula, só querem profetada para lá e para cá, e as profecias não acontecem, e não estão estudando a Bíblia do jeito que ela é, e aprendendo aquilo que a Bíblia diz, irmãos. E ainda estava na prefeitura, quando um obreiro foi lá e perguntou para o pastor, na minha frente. O pastor estava no balcão, o cara perguntou. E aí, pastor? Se era, olha a pergunta. Se eram dois irmãos e um matou o outro, de onde é que veio as outras pessoas? Diz ele, então Deus fez outras famílias e não botou na Bíblia. Diz ele. Aí o camarada não soube, dizer assim, só me dá um tempo para que eu vá para casa estudar, e depois eu digo para o senhor. Aí ele me olhou e disse assim, fez para mim assim, cara, tu não pode me dar uma resposta sobre essa pergunta que eu fiz para esse pastor aí, porque ele não sabe, pela misericórdia do senhor. Eu expliquei para ele, dizendo, faz anos que eu vivo batalhando e nunca ninguém me deu uma resposta dessa. Que Adão poderia ter as filhas mesmo, casado com outro para cá. Nunca ninguém soube explicar isso. Faz horas que eu estou perguntando e ninguém me explicou. Não era o nome das mulheres que aparecia. No primeiro, pode voltar aqui, ó. É para voltar, gente? Pode voltar para que vocês aprendam. Para que vocês entendam. Vou repetir de novo. O 5, e o versículo 7 diz assim, e viveu 105, 7 viveu, esse foi o terceiro, lá já, 7 viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 870 anos e teve filhos e filhas. Ali as parentelas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. E assim vai ainda a genealogia, o quê? De Adão, meus amados. A Bíblia é corretíssima. Nós temos que entender o que ela quer dizer e aonde ela quer dizer. Às vezes, irmãos, os estudiosos da época que agora, esses que botaram as vírgulas, às vezes um capítulo, quando dá uma vírgula, até o segmento do versículo, tem anos, tem meses, tem dias. Por isso que eles separaram, ponto, e continua. Às vezes um capítulo, no outro capítulo, irmãos, passa décadas. E às vezes da metade de um capítulo, da metade dele para trás,
conta uma história, da metade para frente, já está falando de outra história muito ok. Por isso nós temos que parar, pedir o discernimento do Espírito Santo, para que Ele nos oriente e nos diga, Senhor, o que o Senhor quer falar? Tu sabia que tem tanta gente crente hoje pregando errado o Salmo 23? Pergunta para mim. Explica, pastor. Pergunta para mim. Explica. O que Davi estava dizendo no Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Viu, irmãos? Sabe como é que eles pegam esses versículos? Eles usam uma psicologia humana e não bíblica. Irmãos, fica tranquilo. Olha o que Deus está falando através da boca de Davi. Não vai faltar nada na tua casa, no teu trabalho, não vai faltar dinheiro, não vai faltar comida, não vai faltar nada. É isso que Davi está dizendo? Davi vivia em luta. Davi vivia em guerra. Se nós olharmos um pouquinho para frente, quer que eu leia para vocês? Eles pedem, irmãos, fique tranquilo. Olha os Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ah, é isso? Vamos só ver um pouquinho, que eu vou ler um pouquinho para vocês. Nós temos que ler o texto e o contexto. Na frente um pouquinho ali tinha guerra para Davi. Não vai faltar guerra, não vai faltar quem fale mal de ti, não vai faltar o espírito de cair nos outros para tentar invejar, para tentar te matar, para tentar te desanimar de vir na igreja, para tentar fazer você parar, para você não prosseguir, para você não cantar mais. Quer dizer, eu vou ler um pouquinho. Já volto aí. Já volto aqui, quer ver? É isso que você quer? Vamos ler aqui o Salmo 23 então. Vamos continuar um pouquinho para frente para ver o que ele diz. Quer ver, irmãos? Aleluia. Ó, eu vou ler um pouquinho para frente. Está gostando, irmão Giverson? Ah? É bem explicado para que as pessoas entendam. Olha. Salmo 23. 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos verdejantes. Ó, vou continuar. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então tem luta na frente. Ainda que eu ande. Isso? Ouviu como é? Não é só coisa boa. Se aqui está falando que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é porque ele vivia em guerra. Davi nunca parou de viver sem guerra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Agora, olha aí agora o quinto. É isso? É isso? É. Não, pastor, tudo tranquilo. Eu agora estou com Jesus, eu agora estou na igreja, agora me consertei. O Senhor não vai deixar faltar. Quem é que disse que não vai deixar faltar nada? O que é que está escrito que não vai deixar faltar nada? Olha o versículo 5 aqui. Olha o 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Como é que é? Ué, disse que não ia faltar nada. Mas não está faltando nada mesmo. Nem os inimigos estão faltando. Tem inimigo. Está servindo a Deus? Tem inimigo. Está servindo a Deus? Tem inveja. Tem os irmãos de cair para tentar te matar, para tentar desanimar. Onde é que tu está? Estou indo lá na igreja lá. Igreja verdade, Jesus. É, Senhor. É desse jeito. Senhor, prepara uma mesa perante o quê? Os meus inimigos. Os meus inimigos vão ter que ver que eu estou de pé. Deixa eles falar. Deixa eles bravejar. Deixa mentir contra a minha vida. Mas eu vou estar de pé. Mas tu tem que estar comigo, não? No versículo 4. Senhor, tu vai ter que estar comigo. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos ou dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Dizer, Senhor, não tem problema nenhum. Sabe o que a pessoa pensa assim? Não, Senhor, termina com os meus inimigos. Termina com os meus inimigos.
Irmãos, não precisa terminar com os inimigos. Simplesmente o que Deus precisa é preparar um banquete para nós na presença deles, para que eles vejam que o Senhor é contigo e está te dando vitória. Eu volto atrás um pouquinho aqui para ver a trajetória da vida de Caim a partir daquele momento. Eu vou ler de novo um pouquinho aqui. Vamos ver o que aconteceu depois. Então vamos ver o que aconteceu depois. O 4. O 4 e o 11. Olha aqui. A mesma maldição que Deus disse para a serpente no capítulo 3, quando ela enganou a Eva: maldita será sobre os répteis da terra, sobre os animais da terra, tu és maldita, rastejarás. A mesma maldição que Deus lançou sobre a serpente também lançou sobre Caim. Olha aqui. Pecado de Caim. O 11, 4 e 11. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Tá bom? Ó Caim, tu não quis pedir perdão, tu não quis te arrepender, tu és maldito sobre a terra agora. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo, errante pela terra. Toda pessoa que peca contra Deus, que erra contra os seus irmãos, viram andarilhos. O espírito de andarilho foi o espírito de muitos crentes que tem hoje. Pode trocar sem igreja, nenhuma presta, porque tem o espírito de Caim. Cada lugar que vai, persegue alguém. Cada lugar que vai, não presta, acha um defeito. Foi o que Caim achou em Abel. Serás errante. Ele não quis o quê? Não quis se arrepender? Virou errante. Outra coisa, eu vou ler. Você vai gostar de novo, né? Não aprendeu? Vai aprender. Logo que na frente nós vamos ver. Se não existia ninguém ainda, se era só Caim, olha o que Deus disse para Caim. Então tinha mais gente. Escuta. 11, 12, vamos ver. Ó. O 13 agora. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo? Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me? Serei fugitivo e errante pela terra? Olha, quem comigo se encontrar me matará. Ué, não era só os dois, não morreu um, ficou outro. Quem comigo se encontrar me matará. Ué, para aí. Então tinha mais gente, pastor. Então tinha mais gente, eu já li. Antes dele casar com a mulher lá. Antes dele achar a mulher lá, então já tinha mais gente. Quem me encontrar vai me matar? Ué, nem nome existia das pessoas que já tinham. Eram seus próprios irmãos e irmãs, que ele ficou com medo. Vou ler de novo, 14 e 15, para você entender. Posso ler? Vou ler do 13. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu pecado, o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da tua face e da tua presença. Hei de esconder de quem, irmão? Por que se esconder se não tinha ninguém? Quem disse que não tinha ninguém? Esconder. Esconder-me? Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Mas quem vai se encontrar aqui, irmão? O Senhor, 15. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar... Qualquer que matar a Caim. Ele não matou Abel e aí que 10 pessoas?
Pastor, tinha gente, tinha família naquela época, pastor. Tinha já família naquela época, tinha mais pessoas. Quem encontrar Caim e matar, será vingado. Como é que é? Então tinha mais pessoas. Não era só Abel e Caim. Eu vejo muitos pregadores famosos pregar sobre os dois e esquecem que já tinham família também. Que Abel também tinha família. Viu, irmãos? Viu? O Senhor, porém, lhe disse, 4:15. Assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que o não oferisse de morte quem quer que o encontrasse. Como é que é, pastor? Quem quer que o encontrasse? Então tinha pessoas. Então tinha, nesse período, quando a Bíblia fala em tempos, quando a Bíblia dá um intervalinho de alguma coisa, e às vezes ela oculta nome de pessoas ou nome de cidade, entendeu? Que ela não fala, tu não pode acrescentar. Tu faz uma analogia de um parâmetro que poderia ser. Mas se a Bíblia não falou, tu não pode acrescentar e dizer que está na Bíblia. Agora que existia aqui, dentro da Bíblia, existia pessoas sim. Existia dos próprios, que Abel era casado. A Bíblia não fala em mulher de Abel, não fala nos filhos de Abel, mas ele era casado e tinha família. E depois Caim foi casar com a própria irmã. Eu fui estudar sobre isso, fui fazer muitas e muitas pesquisas. Ele foi casar com a própria irmã. Essa que ele foi se encontrar lá, que nós lemos, mas eu vou voltar aqui, continuar no 15 ainda. E o Senhor, porém, ele disse, assim qualquer que matar. Se tinha morrido, e a Bíblia, e pior está na cabeça das pessoas, que parece que era só os dois. Nós temos que tomar muito cuidado, tá, meus irmãos? Muito cuidado, muito cuidado. Lê a Bíblia, não lê correndo os capítulos e versículos. Não adianta ler correndo. Você tem que pegar um versículo, esmiuçar ele, sondar ele, procurar ver o que é que Deus quer dizer, o que o Espírito Santo está falando. Senão você faz uma confusão. Eu quero fazer um estudo aqui para vocês. Faz horas que eu estou dizendo, não sustenta, né? Sobre mais ou menos algumas contrariedades que tu olha a Bíblia, diz uma coisa e parece que porque ela se contradiz. Uma mesma palavra tem uma conotação de uma frase, e a mesma palavra em outro lugar ela quer dizer outra coisa. Às vezes uma palavra só da Bíblia, ela tem 3, 4 ou 5 significados diferentes do que é. Depende da colocação que ela é colocada naquele exato momento. Então você tem que ver o quê? O que é que o Espírito de Deus iluminou a mente do escritor, o que é que ele está falando naquele texto, e o que é que ele falou lá no outro texto. Porque várias pessoas, em vários lugares da Bíblia, o Senhor falou diferente de diferentes maneiras. Nós temos que saber a interpretação, irmão. Nós temos que entender. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Tá? Agora o 17 que eu li, né? E coabitou Caim com sua mulher. Eu vou voltar de novo aqui, irmãos. O 17. Olha o quebra-cabeça que você tem que sair daqui iluminado da tua mente. Se tu botar na cabeça que só existia, se for dizer, olha, irmão, só existiam os dois. Chegaram a ter alguns teólogos, viu, irmã Carmen, e vocês que estão aí, alguns teólogos dessa geração que entrou agora, que diz que Deus ocultou e tinha feito uma outra família. E que provavelmente, então, Caim tinha casado com outro de outra família, que Deus não quis botar na Bíblia. Que isso, irmãos? Que teologia barata é essa?
tem discernimento do Espírito Santo. Deus poderia ter feito 2, 3, 4, Deus poderia, Ele tem poder, mas Ele fez uma para iniciar. E Ele diz lá no capítulo 2, crescer e multiplicar, né? Povoai a terra, foi uma ordenança dEle. Então nós temos que tomar muito cuidado, muitas vezes, com as interpretações das pessoas. Essas pessoas que estão estudando demais, e Paulo falou na sua epístola, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quem tem o Espírito de Deus tem o discernimento para entender o que é que o papai está falando. Eu disse que vou finalizar esse vídeo, mas vou trazer 2 versículos para vocês, e depois vou encerrar e vou deixar vocês curiosos mais para frente. Para vocês ir de novo no outro. Você quer ver? Números, o 4º livro da Bíblia Sagrada. Escuta essa. Escuta. Números 23, 19. Leia aí por gentileza, irmã Carmen. Números é o 4º livro da Bíblia Sagrada. Tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Acha Números aí. Números 23, 19, o que ele diz aí? Números 23, 19. O que ele diz? Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba que o Senhor me virá mais. Números 23, 19? Não. Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. porventura de É Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. 23 e 19. Aham. Deus Olha. não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Aí. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tá bom? Entendeu? Então agora eu vou ler para você, confundir um pouquinho, nós vamos orar. Gênesis 6, 6. Vamos ver o que ele diz. Então vamos ver o que ele diz, Gênesis 6, 6. Pastor, mas não é possível, pastor, só não é um quebra-cabeça. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Ué? A Bíblia não diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Aqui diz um versículo. Como é que agora em Gênesis capítulo 6, versículo 6 diz assim, ó. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem da face da terra. O que é aqui a palavra arrepender-se? Deus não se arrepende de pecado. Deus pensou se eu poderia voltar atrás, nem ter criado a criatura. Não é que ele se arrependeu de pecado. Ele se arrependeu porque ele imaginou que o homem seria santo, não ia pecar, mas ele pecou. Ele transgrediu. Deus queria que eles fossem santos. E aí diz a Bíblia que pesou no coração. E 23, 19, o que diz ali? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, agora já quer dizer outra coisa. Se ele falou, está falado. Se ele disse, está dito. O que ele disse para Samuel? Samuel, não adianta mais orar por Saul. Não adianta. Tu pode assar o joelho. Eu não quero mais saber disso. Ali ele não voltar atrás. Podia orar a vida toda. Podia Samuel orar 100 anos. Ó, viu? Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que elas falaram do ele, ali não. A mesma coisa foi o homem. Foi o ser humano. A mesma coisa foi Adão. Ele pesou no coração. Se arrependeu de ter feito, mas ele não voltou atrás. A palavra dele continuou. Vocês estão entendendo o que Deus está falando ou não? Vou fazer mais uma perguntinha para nós orar para ir para casa. Que tipo de oferta você tem levado para Deus?
A minha oferta é a minha vida, até o dia que ele me der fôlego. Essa é a minha oferta. Incansavelmente, 24 horas direto, sem mais ter problema nenhum. Foi o que eu disse para ele, foi o meu voto. E eu fiz um voto, e eu já passei por tantas provações, mas disse para o Senhor, não existe provação que eu volte atrás. Isso é oferta agradável ao Senhor. Tem pessoas que muitas vezes na luta, ela desanima. Não deixa, por amor de Deus, o espírito de Caim que está na vida de muitas pessoas fazer você desanimar. Levante a cabeça e vá em frente. Deus vai te dar vitória, meu irmão. Descansa. Tão somente descansa, porque Ele quer ouvir da tua boca um grande testemunho. Glória a Deus. Amém, Jesus. Ele quer ouvir da tua boca um grande testemunho. Glória a Deus. A Bíblia diz que, Lucas 1,37, se coloca de pé. Lucas 1,37 diz a Bíblia assim, acaso alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para Ele. Ele é um Deus que provê todas as coisas. Só tem uma coisa, Ele não dá nada de mãozinha beijada. Tudo tem um preço. João Batista entregou para o rei e pagou o preço com o pescoço. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Só tem uma coisa. Não tem coisa mais maravilhosa que sentir a presença dele como uma noite que nem recebida. Senhor, aleluia. Deus maravilhoso. Só que a grande diferença, Glória a Deus. o irmão matou o irmão. Glórias a ti, Jesus. Caim matou Abel, mas o Senhor esperou de braços abertos. Amém. E Caim virou errante a vida inteira. Deus vivo. A vida inteira errante. Nunca mais nada deu certo. Muitos dessa geração até hoje têm a herança de Caim. Andam andarilhos por aí afora. Não sabe, ele me declama na raçura, ele canta Deus de misericórdia e santo. Entrega a tua oferta para ele, agradável aos olhos dele. Jesus, aleluia. Entrega a tua oferta, por mais difícil que seja, entrega, Senhor. Glória a Deus. Glória a ti. Entrega a tua oferta agradável a ele, na mão do que derrama, na baixona, barragem, canta na barragem. Nós vamos orar e você vai dizer, Deus, conta comigo nessa noite. Retire o espírito de Caim que está pairando na terra e me dê o espírito, aleluia, de Abel, de amor, de entregar tudo para ti, Senhor. Eu quero entregar o melhor para ti, Senhor. Entrega a tua oferta nesta noite melhor para Ele. Essa oferta não está falando de dinheiro, está falando de entrega total. É Deus, Deus da minha vida. Oramos. Faça o teu propósito nesta noite. Diga, Senhor, conta comigo. Senhor, mas nessa noite eu aprendi do salmo, Senhor, que também não vai me faltar a luta, não vai me faltar a prova, não vai faltar a doença não vai faltar, Senhor, 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 mas que falte tudo, mas não falte a tua presença na minha vida. Pode faltar dinheiro, mas não faltando a tua presença, eu estou feliz, Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia, Jesus. Glorifica Ele. Querido amado Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado pela tua palavra gloriosa, maravilhosa, santa, Senhor. Não importa se o mundo nos odeia, não importa se o espírito de Caim nos odeia, o que importa é que nós estamos na tua presença, aleluia, pagando o preço para um dia nós herdarmos a eternidade para contigo. Dá-nos uma noite de descanso, de paz, de alegria, cura de enfermidade, Senhor. Ajuda teus filhos, as tuas filhas, aqueles, Senhor, que têm exame para fazer, aqueles que precisam de aposentadoria, aqueles que precisam de se encostar, aqueles que precisam de emprego. Dá vitória para os teus filhos, Pai, e mostra para os Caim, Senhor, que o Senhor é um Deus poderoso, aleluia. Dá-nos uma noite de paz, nos abençoa e nos guarda, Senhor. É tudo que eu te peço. E desde já te agradeço, hoje para todos, sempre todos digam amém. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém.
Amém. Estamos de pé em nome de Jesus.